hoje nós vamos conhecer uma das universidades mais antigas do mundo, a Universidade de Coimbra, fundada em 1290 e que foi classificada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Quais matérias vocês ensinam? As clássicas, Direito, Medicina, mas há as engenharias. A maior faculdade neste momento é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, onde estão as engenharias, a matemática, a biologia, a química, a física, mas também as letras, as humanidades, as línguas, a filosofia, a história, a geografia e depois a psicologia, a economia, o desporto. Portanto, somos uma universidade muito abrangente. Como aqui antes era um palácio, a universidade está no topo de uma colina e a cidade está ao redor dela. Exatamente. Portanto, é de facto uma cidade feita à medida e para a universidade. Não há muitas assim, né? Em Portugal só há esta. Na Europa há mais, mas não muitas, né? Aliás, há até um grupo que é chamado o Grupo de Coimbra das Universidades Europeias, que tem das mais antigas universidades europeias, daquelas que são feitas neste modelo. Por exemplo, tem Oxford, tem Cambridge, tem Heidelberg, Göttingen, Poitiers, enfim, as universidades, Bolonha, a mais antiga de todas, Pádua, Pisa, Florença, precisamente porque há algo em comum nessas cidades, nessas universidades muito antigas, criadas neste modelo, pequenas cidades com uma universidade e todas muito interligadas entre si. Tudo aqui é muito antigo. Agora nós vamos conhecer uma biblioteca do século XVIII. A arquitetura dessa biblioteca parece de uma igreja. Isso aqui tudo é ouro? Tudo isto é ouro. Inicialmente ouro do Brasil, de ouro preto. Enfim, depois ao longo dos tempos tem que ser refeito e recuperado e já não será com ouro do Brasil, mas inicialmente é tudo do Brasil. E esta arquitetura tipicamente se encontra apenas de facto nas igrejas, esta decoração barroca, aqui foi utilizada algo que não é nada habitual, que é de facto essa decoração num templo, mas do conhecimento, da sabedoria. É um exemplo muito raro da arquitetura barroca que não é religiosa. Para uma biblioteca existir, é fundamental que haja uma boa conservação dos livros. E como que isso acontece aqui? Pois isto foi feito numa altura antiga em que não havia eletricidade, não havia ar-condicionado e, portanto, tudo isto é revestido a madeiras especiais para darem muita estabilidade, temperatura e umidade aos livros. As paredes são muito grossas, mas também temos aqui algo que é menos habitual, é que temos aqui uma população de morcegos, porque não havia inseticidas na altura e, portanto, há aqui uma população de morcegos que se encarrega de comer os insetos que podiam estragar os livros. Portanto, isto é tudo pensado com o conhecimento da altura e funciona muito bem. Os morcegos estão aqui há séculos, podem entrar e sair, mas mantêm-se aqui. Essa sala teve grande importância para o nascimento de Portugal. O que acontecia aqui? Quando Portugal se formou, em 1143, esta era a sala do trono do rei Dom Afonso Henriques. E, portanto, o rei Dom Afonso Henriques estava aqui quando Portugal foi reconhecido como país independente pelos outros países. Já morava aqui em Coimbra há vários anos quando isso aconteceu, e Coimbra era uma cidade fronteira. Portanto, do norte havia o reino cristão, para sul era essencialmente um reino árabe, muçulmano, e a partir daqui o rei Dom Afonso Henriques empreendeu as conquistas que chegaram, por exemplo, até Lisboa, algum tempo mais tarde, e que permitiram formar Portugal. Portanto, esta era a sala do trono onde Portugal foi aclamado como país independente. Um dos locais mais antigos da universidade é essa capela, simplesmente maravilhosa, estou impressionada, ela é muito bonita mesmo, e reis e rainhas frequentavam esse espaço. Esta foi a capela do rei Dom Afonso Henriques, do primeiro rei de Portugal,
e foi muito reconstruída ao longo dos séculos, mas sempre foi a Capela Real. Mesmo quando a Universidade ocupou este paço em 1537, uma das condições era que sempre que o rei viesse a Coimbra, ele fosse alojado na Universidade, neste edifício, que era o seu palácio, e que tivesse total privilégio real nesta capela. A presidente Dilma e o presidente Lula já vieram aqui nessa capela. Qual foi o motivo dessa visita? Pois já há 2 anos atrás, a Universidade de Coimbra teve a honra de atribuir um doutoramento honoris causa ao presidente Lula da Silva. E foi o primeiro doutoramento honoris causa que ele aceitou, porque de facto a relação entre Coimbra e o Brasil é muito especial. O ponto mais alto da cidade antiga é a Torre da Universidade. São quantos metros de altura? 33 metros. A vista lá de cima deve ser maravilhosa. É deslumbrante. A subida foi longa. Nossa! Mas a vista vale muito a pena. Uau! Que maravilhoso! Então aqui a gente consegue perceber como a universidade ela está no centro de Coimbra. Estamos aqui mesmo no centro e o Porto de Mar, há 1000 anos atrás, é ali assim onde está aquela ponte. Que rio é esse? Rio Mondego. Então ali era o porto de entrada à cidade. Toda esta zona plana que se vê aqui, por aqui abaixo até ao mar, que é lá adiante, tudo isto era mar. Ah, era mar. Há 1000 anos atrás. Muito obrigada pelo passeio, adorei conhecer essa universidade. Foi um passeio maravilhoso. Muito obrigada. É um prazer, são sempre bem-vindos aqui em Coimbra. Obrigada.